A mensagem da semana, na voz do presidente Everaldo. A existência de Deus. D'Amico era dono de uma bem-sucedida farmácia na cidade do interior. Era um homem bastante inteligente, mas não acreditava na existência de Deus, ou de qualquer outra coisa além do seu mundo material. Fica melhor assim. Fica melhor sem a música. Um certo dia estava ele fechando a farmácia, quando chegou uma criança aos prantos dizendo: sua mãe estava passando mal e que se ele não tomasse o remédio, ela não tomasse o remédio, logo iria morrer. Muito nervoso e após insistência da criança, resolveu reabrir a farmácia para pegar o remédio. Sua insensibilidade perante aquele momento era tal que acabou pegando o remédio mesmo no escuro. Entregou à criança, que agradeceu e saiu às pressas. Minuto depois, percebeu que havia entregue o remédio errado para a criança. E, se aquela mãe a tomasse, teria morte instantânea. Desesperado, tentou alcançar a criança, mas não teve êxito. Gritou em desespero. E o tempo passava e nada acontecia. Sem saber o que fazer e com a consciência pesada, ajoelhou-se e começou a chorar e dizer que, se realmente existisse um Deus, não o deixasse passar por um assassino. O tempo passava e ele de joelho ficava pensando que a mulher poderia já estar morta e certamente ele teria de pagar por isso. Refletiu sobre a sua intemperança, sobre o seu mau humor, principalmente sobre a sua insensatez. De repente, sentiu uma mão tocar-lhe o ombro esquerdo e, ao virar-se, deparou-se com a criança em pranto. Naquele momento ficou desconsolado, mas tinha uma certeza: Deus de fato não existia. Já podia imaginar o que estava para ali acontecer. O choro e o olhar triste daquela criança lhe atravessava a alma. No entanto, como um lampejo de sabedoria, perguntou ao menino o que havia acontecido. Então aquela criança começou a dizer: Senhor, por favor, não brigue comigo, mas é que caí e quebrei o vidro do remédio. Do próprio Senhor me dá outro. Dá para o Senhor me dar outro? Deus existe, te conhece pelo teu nome. Nós sabemos que dia 10 e dia 11 de novembro é a eleição no CRC. E nós estamos aqui divulgando a chapa 1, que é composta por membros aqui mais ligados ao sindicato. Porém, o espaço está aberto para a chapa 2 e 3, caso queiram comparecer e manifestar o interesse do espaço para divulgar a chapa. Eu vou ceder aqui um espaço para o Everaldo falar um pouco da chapa 1. O espaço é de quanto? 2 minutos, né? Bem, pessoal, vocês já receberam
Vocês a receberam também, vão receber futuramente, porque nós vamos mandar a proposta da chapa, os componentes da chapa, um pequeno currículo de cada um. Nós vamos enviar no dia 24 de outubro. Penso eu que aquela que chega, a ideia por última, ela fica mais concentrada. Essa que chega por último, certo? Já chegou das outras, então vamos chegar à nossa. Mas a meta principal nossa, que são 3 metas, então é o quê? Concorrência leal, tolerância zero. A dignidade do contabilista acima de tudo. E o conhecimento do contabilista e da contabilidade acima de tudo. Essa vai ser a meta nossa. Então, esse negócio de controlação do ar, faz muito tempo, mas vamos enfocar essas coisas, porque a partir do momento que nós acabarmos com a concorrência leal, é uma vitória muito grande. E a dignidade contabilista, eu acho que eu coloquei a minha prova e eu venci essa dignidade. E o contabilista na era do conhecimento, que é o fator também principal, o contabilista para exercer a profissão hoje tem obrigação de ter conhecimento, não tem outra saída. E o conselho vai fazer tudo para dar esse conhecimento para o profissional. Queremos trazer pessoas de fora, queremos fazer curso, nós vamos fazer, você, contabilista, tem que fazer curso, porque infelizmente muita gente está deixando o negócio rolar. Então essa vai ser a nossa meta, se Deus quiser. Eu falei sempre que nós devemos consertar o conselho em 2 anos. Se Deus quiser para fazer isso, não é porque eu quero, é porque vocês querem. Então, se a gente chegar no conselho, não vai ser nós que vamos comandar o conselho, vai ser vocês. Vocês vão exigir do conselho, porque hoje não tem jeito de exigir. Vocês vão exigir do conselho o que o conselho deve fazer. Então, o conselho vai fazer o que deve ser feito. Essa é a função do conselho, se é fiscalizar, se é para punir, vai ser punido. Nós queremos tentar de tudo para a nossa dignidade voltar. Vocês não vão entrar no mérito que está acontecendo no conselho. Eu acho que foi uma queda muito grande, foi um baque muito grande, mas diz o seguinte, aquele homem que levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima, eu acho que tem condição de fazer isso, porque a nossa classe é maior do que qualquer uma coisa. Tá? Essa é a ideia para vocês. E no dia 10, vão lá e colocam o dedinho lá na chapa 1. Se Deus quiser, vocês conhecem, muita gente está falando, vou votar em você porque você é chato demais, certo? Então, vote no chato, certo? Porque eu faço aquilo que eu acho que é bom para mim. Eu faço a coisa com amor. Eu não sou um hipócrita de jeito nenhum, eu faço com amor. Se eu não fizer a coisa com amor, para mim não vale nada. Então, se eu faço com amor, eu tenho a minha consciência tranquila, durmo tranquilo, graças a Deus. Então, muita gente pode até falar, eu não sou santo, certo? Pode falar, mas na minha opinião, a sinceridade da gente é fundamental. Então, tem uma frase seguinte, a sinceridade é o caminho mais curto para a compreensão. Então, se a gente for sincero com o outro, está resolvida a questão, tá? Então, eu gostaria que vocês assumissem essa responsabilidade também, de em cada um do contabilista falar, olha, vamos tentar, que faz 20 anos que eu estou tentando, 20 anos, hein? 20 anos que a gente está tentando, vamos tentar, vamos dar essa chance para o Caba, certo? Ver se ele consegue o nosso conselho, tá? Obrigado. O Lula conseguiu em 20 anos, vamos ver se o Everaldo consegue, né? Bem, pessoal, hoje nós temos aqui a Solute e nós temos uma parceira que é a Programax, mas nós trouxemos uns colegas nossos aqui, conhecido do Otávio, e ele vai, depois eu falo, ele vai demonstrar um sistema. Eu gostaria que o Otávio chamasse, apresentasse e passasse a palavra para eles. Aqui, Otávio. Boa noite a todos e a todas, internautas. Nós estamos com um parceiro aqui, que é a Orgomac. Nós estamos aqui com o senhor Marcelo, por favor, senhor Marcelo, e o Valmir, que é um colaborador do senhor Marcelo. Ele vai trazer para vocês algumas informações de que a empresa dele está implementando o SPED, né? Está complementando também, vendendo equipamentos também. Então ele vai dar uma palavrinha com vocês aí e pedir uma colaboração. De antemão, senhor presidente,
Eu até vou conversar aqui, pedir a liberdade para o Marcelo, para ser um parceiro nosso. Nós temos uma agenda, enquanto temos parcerias e patrocínios, se o senhor quiser, tiver, a gente conversa isso aí, né, e mantemos essa parceria com a empresa do senhor. Ok, muito obrigado. Certo que a gente tem a Programax, ele deve ser um colega nosso, porque a ideia de programadores de gestão é que ele faça uma gestão que o nosso programa recepcione isso. Essa é a ideia, assim como a Programax faz, é claro que pode ser que esteja mais na frente da gente, mas a ideia do programa de gestão é que ele converse com o programa de execução que é do contabilista. Porque se não ia existir essa relação, então os dois vão morrer abraçados. Então, nós apoiamos tranquilamente a ideia e todos os programas que de execução devem sim falar com o programa de gestão, falar com o programa de execução. Então, o mercado está aberto para todos, a gente poderia pensar em, você não pode pensar em abranger todo mundo, vamos ser sinceros com o outro, é claro que podemos trocar conhecimento, que é o fundamental, trocar conhecimento, porque a classe contábil vai ganhar com isso. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Boa noite, obrigado pela oportunidade, senhor presidente Everaldo. Meu nome é Marcelo Sali, eu sou diretor da empresa Orgomac. A Orgomac atua há mais de 20 anos no mercado goiano com automação comercial fiscal. Tá? Nós temos desde o ECF, que são as impressoras fiscais. Nossa empresa é autorizada pela Secretaria da Fazenda para vender e lacrar e dar manutenção nesse tipo de equipamento. E nós trabalhamos também com softwares para emissão de cupom fiscal, para emissão de nota fiscal eletrônica. E a nossa proposta aqui é estreitar o relacionamento com o sindicato. Nós sabemos que o sindicato é bastante atuante. E nossa intenção é ser mais um parceiro dos contabilistas no estado de Goiás. Não só para vender os nossos equipamentos, nós queremos ser uma fonte de consulta em qualquer situação que se refere a ECF, emissor de cupom fiscal, e sua legislação. Infelizmente, nós temos acompanhado que várias empresas no estado de Goiás têm sido autuadas ou por desconhecimento da legislação que tem alterado com bastante frequência, e os senhores tão bem sabem disso, né? O presidente comentou anteriormente da necessidade de um estudo constante, de um aperfeiçoamento profissional, e nós temos know-how e conhecimento na área de automação para não só orientar as senhoras e senhores, como também aos seus clientes, tá? Que é nosso objetivo final. A nossa empresa possui um site, orgomac.com.br, em que qualquer contabilista ou escritório pode se cadastrar para receber gratuitamente, mensalmente, informações via e-mail de qualquer alteração na área de cupom fiscal, nota fiscal eletrônica e TEF, que é o equipamento para receber cartão de crédito. Nós temos aqui, hoje eu tirei na Secretaria da Fazenda, uma série de situações em que o contribuinte está passível de ser autuado, ou por falta de ECF. Nós temos uma informação da Secretaria da Fazenda que quase 10 mil contribuintes que são comerciantes varejistas no estado de Goiás, que faturam acima de 60 mil no semestre, não possuem o ECF. Estão passíveis de serem autuados a qualquer momento. Até um passado recente, coisa de 3 anos atrás, a Secretaria da Fazenda notificava esse contribuinte, a empresa, da obrigatoriedade. Isso não vem ocorrendo. Hoje já chega um auto de infração via correio
e que não dá nenhuma margem de defesa. O contribuinte só tem que ir até a secretaria e fazer o pagamento daquela multa. Nós temos insistentemente comunicado aos nossos clientes e queremos estreitar nosso relacionamento com o sindicato justamente para que os senhores estejam orientando de forma correta os seus clientes, os nossos clientes, os contribuintes goianos, da obrigatoriedade do ECF, da obrigatoriedade de ter um software homologado no PAF-ECF. Hoje existe muita irregularidade em software. O presidente mesmo citou a Programax, que é uma excelente empresa que atua no mercado, referência aqui em Goiás, e nós queremos ser mais uma opção também. Tá? E o caminho que a gente viu seria estreitar esse relacionamento, oferecer nossos serviços de forma gratuita para aqueles que se interessarem em ter um canal de consulta direto. No que for necessário se consultar sobre ECF e equipamentos para cartão de crédito, que é outro equipamento que várias empresas têm sido autuadas usando equipamentos irregulares. Bom, eu não quero estender mais essa oportunidade. Gostaria de mais uma vez agradecer ao senhor Otávio Júnior, tá, por abrir esse espaço. O nosso colega distribuiu alguns panfletos que consta aqui o nosso endereço, o nosso telefone. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e colocar à disposição para qualquer pergunta nessa área. Tem um aqui. Vamos lá. Hoje eu estive na Secretaria da Fazenda justamente para fazer uma pergunta sobre ECF. Um amigo meu, um colega nosso, contabilista, ele fez uma pergunta para mim que eu fiquei assim, sem dar resposta para ele. Falei, olha, e para mim é interessante que há muito tempo também eu estava com vontade de fazer essa pergunta. Estive na Secretaria e falei com o Omar, tá, sobre a relação quando a gente tira a redução Z. Sai aquela redução e sai aquela parte negra, né, da fita, tá? E eu perguntei para ele se a gente poderia estar cortando ela, porque é muito grande, é extensa, né? Saber que cortar não poderia cortar. Ela não estava ali, não era por um acaso. Só que ele não soube me explicar qual que é a finalidade daquela tarja preta, daquele tamanho, e para que aquilo tudo. Bom, boa pergunta. As impressoras fiscais que são lacradas hoje, que são autorizadas no estado de Goiás, são as impressoras fiscais térmicas. Aquele papel amarelinho que todo mundo conhece quando você vai no supermercado. Antes de 2006, as impressoras não eram térmicas, eram as matriciais que funcionavam em 2 vias. Elas ainda existem, tem várias ainda funcionando. Tá? Essas antigas, as matriciais, o comerciante tinha que guardar a segunda via, a bobina, não poderia cortar por 5 anos, como qualquer outro nota fiscal, qualquer outro documento fiscal. As impressoras fiscais novas, as chamadas térmicas, não possuem a segunda via, é uma grande vantagem. Ele não precisa guardar essa segunda via, mas ele precisa, ou o comerciante, na empresa ou na contabilidade, guardar todas as reduções Z, e as reduções Z, no final, aquelas manchas pretas ali, nada mais é do que um criptograma com o movimento daquele dia. Através daquela codificação é possível o Cefaz obter todos os cupons que foram emitidos naquele dia. Aquilo não pode ser cortado, tem que ser guardado. Realmente, se o movimento for grande, se for um grande mercado, um comércio com bastante cupom fiscal, aquilo vai ser um tamanho considerável, mas é fundamental que seja guardado. Inclusive, a leitura de memória fiscal, que é emitida uma vez por mês, que é o resumo da venda do mês todo. Tá? Isso é fundamental ser guardado por 5 anos. Muito bem, presidente. Hoje aconteceu um fato comigo, que o cliente me ligou, falando que a empresa ligou para ele,
para desconsiderar a nota fiscal, que seria o DANF. Por quê? Aí eu fui verificar o DANF, ele emitiu o DANF, ou a nota fiscal lá no Estado, nota fiscal total, estava emitido para o supermercado, e o DANF emitido para ele. Como que explica isso? Desculpe, presidente, como foi? Ele emitiu uma nota fiscal eletrônica para a empresa. Mandou o DANF para o meu cliente. Sim. Aí nós fomos no Estado lá, a nota fiscal está emitida para um supermercado. E o DANF, o DANF que ele mandaram para nós, ele não está no Estado. Olha, existe uma irregularidade grave aí, né? Pode ser uma falha de software e provavelmente tem alguma irregularidade grande. O DANF ele pode ser consultado no portal se aquele DANF tem validade, né? E deve ser consultado. Aí que nós vamos chegar. Contabilista, fale para o seu cliente que, infelizmente, ele vai ter que consultar toda vez o DANF. Porque, o Otávio, posso falar aí. A empresa que comprar, fala, Otávio. Fala. É o seguinte, o responsável pelo DANF é a empresa compradora, é a empresa destino. Cabe a ela ou a contabilidade, mais propriamente a empresa, conferir todos os DANFs no portal se aquele DANF é real. Às vezes é o seguinte, o meu presidente está falando aqui, mas é o seguinte, a nota fiscal eletrônica, gente, é o arquivo XML dela. O DANF é mero papel, é uma expressão gráfica da nota fiscal eletrônica. Então, os nossos clientes têm que solicitar dos seus fornecedores os arquivos XML dessas notas. No nosso escritório, estamos fazendo um trabalho. Nós estamos guardando dentro do Google, abrindo uma pasta para cada empresa, está mandando os arquivos XML para o nosso escritório e nós estamos desviando através do CNPJ para um arquivo, uma pasta no nosso sistema, numa outra mídia, que seria um pendrive, e também dentro do sistema Google. Isso que nós estamos fazendo. É isso que meu presidente queria se expressar também, né? Hã? Agora eu acredito que Vossa Excelência deveria buscar essa informação, consultar esse DANF no site da Cefaz, verificar os tópicos que estão ali, né, se realmente aquele DANF é verdadeiro ou não. Se não é, então, infelizmente, o que está se ocorrendo é que o pessoal está pegando aquele código do DANF que ele é correto e está fazendo uma maquiagem com os DANFs. Quando você consulta, o DANF é verdadeiro, mas você não tem a habilidade, a curiosidade de você verificar quem é o destinatário daquela mercadoria, CNPJ e inscrição estadual. Está acontecendo demais isso aí no mercado. Otávio, isso foi em setembro, já mandei o Sintegra, e para o meu cliente se safar disso, o que tem que fazer? Acredito que tem que retificar, né, senhor presidente? E vocês estão sabendo que a partir de 1º de novembro também, a nota fiscal vai começar a ter uns validadores nessa nota fiscal. Já está no site da Cefaz, isso daí também. É importante que vocês orientem seus clientes, inclusive com relação ao código de barras, né? Aproveitando a oportunidade, o código de barra exigido desde julho deste ano, e muitas empresas não estão fazendo. Eu tive com o Fabiano lá na CIEG, na palestra com o Carlos Guzmão, né? E nós estávamos falando para ele o seguinte: as empresas que têm PIS e COFINS não cumulativo, as notas fiscais que a Cefaz estava validando não tinha essa informação do PIS e COFINS. E que nós solicitamos a ele que ele pudesse brecar isso lá no sistema da Cefaz. E, se não me salvo a memória, a partir de 1º de novembro agora, eles vão barrar também aqueles cálculos do PIS e COFINS que se não tiver no DANF. Tá bom? O que nós vamos fazer com um caso desse? Denunciar a empresa vendedora que aquele DANF não é verdadeiro? Comunicar a empresa que vendeu para que ele vá lá e resolva a situação daquele DANF que não está valendo para o Estado?
que vocês acham? Você conhece a gente, sabe como é que a gente trabalha, conhece meu pai há muitos anos também. A gente, aquilo que está errado, infelizmente, a gente não tem como consertar. Se a coisa, o documento é inidôneo, nós temos que extirpar aquele documento dentro da nossa escrituração. E nesse caso específico, eu vou contar um caso para vocês aqui. O vendedor de uma empresa foi vender para um determinado cliente. Chegou ele lá e falou assim, não, pega a inscrição minha e o meu CNPJ dessa nota. Ele pegou da empresa fornecedora lá. Nós passamos 4 anos vendendo para esse cliente. Só fomos descobrir quando nós fomos implementar a escrituração fiscal digital, que nós fomos fazer uma varredura nos cadastros. Aí constatou que aquele cliente, a mercadoria para o endereço dele correto, mas só que o CNPJ, a inscrição não era dele. Era de outro contribuinte. Isso ocorreu. Bom, situação. Fomos na Cefaz. O fiscal deu uma orientação que nós lançássemos os documentos extemporaneamente e retificasse isso. E nós vimos que o trabalho ia ser árduo, né? Então, vamos lá na DOT fazer uma ocorrência sobre esse documento, até você provar que você fez um ilícito tributário. Então, não seria conveniente nem para nós e nem para o outro que era concorrente nosso. O que optamos? Por deixar a Secretaria da Fazenda autuar. A hora que ela autuar, nós vamos pagar o auto de infração, que ali já extingue toda a situação tributária. E, posteriormente, a gente está ciente que a gente vai ser auditado pela Secretaria da Fazenda, tanto a nossa empresa como a empresa do nosso concorrente. E nós fizemos o termo de ocorrência fiscal no livro, todas as notas relacionadas e fizemos a informação. Isso aí para não dizer que nós agimos de má fé. E assim também nós procedemos com o nosso concorrente e com o cliente nosso. Que esse cliente é das duas empresas, né? Ele compra nas duas empresas. Então houve uma falha, onde foi falha de cadastro. Quando nós ligamos para esse cliente, ele disse assim, olha, isso foi falha do seu vendedor. Então como que nós vamos fazer uma acusação, fazer uma denúncia sem termos prova, né? Então a gente optou por esse caminho, deixa autuar e nós vamos pagar o auto para a empresa. Ok? Não, o Ronan vai fazer uma pergunta para o Marcelo. Boa noite, internautas. Boa noite, colegas. Boa noite. Não é uma pergunta técnica, eu diria uma pergunta fática. Aos senhores presentes, ao representante da Orgomac, essas pequenas empresas que vendem através do ICF, a grande maioria tem dificuldade em controlar a sua parte financeira. Não emite o ICF para todas as operações. Quando o contabilista recolhe todo o seu movimento, despesas e receitas representadas pelo ICF, estão aquém do desejado. Por quê? Omitiu-se vendas. Torna-se difícil consertar aquele passado. Eu pergunto aos senhores, é um procedimento normal? É um procedimento desejável aumentarmos o valor dessas vendas representadas pelo ICF? No sentido de recuperar, cobrir aquelas despesas realizadas também no mesmo período? Me permita? Eu vou responder para o Otávio. Ele balançou a cabeça, eu vou fazer as perguntas para ele. Nesse bem claro, né? Otávio, o seu cliente praticou esse ato de sonegação fiscal. Quando você fez a escrituração, detectou que a capacidade de pagar o que ele fez de despesa é maior do que a receita. Você vai pagar o tributo errado? Ou você simplesmente usa o critério de
controle, você controla o patrimônio. Eu não posso pagar o imposto porque você sonegou. Então, eu diria o seguinte, se eu faço isso mais ou menos 10 anos, se fosse 3 anos atrás, eu faço e nego o que eu fiz. Hoje não, eu faço e não nego. Porque o que eu fiz foi o seguinte, ele sonegou, eu chego, aumenta a venda dele de acordo com a despesa dele. E já acrescento para ele, ó, eu aumentei sua receita em tantos mil. E fui no Estado e falei, ó, eu faço isso. Aqui é que o Estado falou para mim, se todos os contabilistas fizessem esse ato seu, não precisava existir fiscal, porque eu estou fazendo o que o fiscal ia fazer. O que vai acontecer? É melhor ele pagar uma multa formal por omissão de nota fiscal ou pagar a multa formal por omissão de nota fiscal e mais a multa? Você balançou a cabeça, passa. Mais imposto? E mais a multa, porque ele sonegou. E outra coisa, você foi, não dá para falar, qual artigo você aceitou isso? O que vai acontecer? Você vai ser enquadrada no artigo 1177, 1172 do Código Civil. O artigo 299 do Código Penal e o artigo 27, letra G do nossa lei de regência. Você omitiu e aceitou o lançamento errado. E se está tudo feito, o que eu vou fazer? Eu acho que tem que oferecer tributação, aqui é a diferença. Bom, respondendo ao Ronan, eu acredito que eu não posso adulterar documento fiscal. Eu tenho que ficar com o meu documento, se for SF, for nota fiscal, eu não posso adulterar o documento. O procedimento que o presidente falou, a gente fazia isso uns anos atrás, só que nós, com a implementação do SF, nota fiscal eletrônica, nós temos como nós retroagimos lá atrás para fazer emissão de saída para cobrir caixa, para cobrir despesas. Esse procedimento, eu alerto os meus contribuintes, mando um e-mail, falo para ele das penalidades que tem, mas eu não altero essa situação. Tá. O meu cliente, que aconteceu com ele, não é nessa mesma posição sua, seu Everaldo. Nós vendemos para uma pessoa, para um cliente, com inscrição e CNPJ errado. Porque o nosso vendedor pegou os dados errados dessa empresa. Na avaliação total do caso, a gente entendeu que é mais prudente. Nós deixamos a Secretaria da Fazenda vir autuar a empresa Y lá, que nós emitimos a nota com CNPJ de inscrição para ela, e ela não fez esse lançamento, só que terceiro fez. Tá? Então nós vamos aguardar. Eu sei que tem um triângulo nessa operação. E nós 3 seremos auditados pela Secretaria da Fazenda. A opção dos donos da empresa, conjuntamente com os 3 contadores, foram prudentes em que deixa-se a faz autuar e nós, quem procedeu de maneira errada, faça-se o pagamento para não ficar com prejuízo do outro lado. Espera aí, deixa eu passar o microfone para você aí, espera aí. Antes de chegar ao seu microfone, Otávio, primeiro, a primeira pergunta é diferente da sua, certo? Eu respondi a pergunta do Ronan, não é essa que você está respondendo. Correto. Então, uma é diferente da outra, certo? Correto. Você passou na frente da pergunta do Ronan, que era direcionada para o Marcelo ali. Ó. Aí deixa o Marcelo responder, que aí tumultuou, aí eu passo para você. É simples. O ECF não é possível, em hipótese nenhuma, emitir cupom com data retroativa. Então, se nós estamos em outubro e queremos emitir nota em setembro, no ECF é impossível. Deu dia 1º, não é possível. Da mesma forma que a nota fiscal eletrônica também não. Correto. Tá? Quando eram ainda nos blocos de nota, se algum comerciante ainda tiver bloco, é possível, né? Aquilo é manual. Mas no ECF não é possível. O que o presidente colocou aqui, eu entendi a propositura dele, é o seguinte, mas eu acho perigoso, porque ele, vamos supor, o ECF emitiu R$2.000 de vendas. Então, no fim do mês, ele deparou que foram uma venda insuficiente para cobrir as despesas. Ele foi lá no próprio livro,
ao invés de registrar 2.000, ele registrou 4.000. Só que na somatória do STF, depois vai dar problema na redução Z, né, na somatória. Vai dar diferença e vai dar problema, viu? Vai dar problema sim. Agora, ele está, é que ele falou, ele está propenso a pagar uma multa formal por tentar recuperar um erro do que omitir o erro. Porque na omissão de sanar esse erro, ele estaria enquadrado no Código Civil, no artigo 177, né? E que é responsabilidade do contabilista estar a parte orientando. Mas acho que isso aí, cada um tem que buscar a sua resolução. Deixa o João falar ali, que ele está na frente. Fala aí, João. Eu só gostaria de ver com o Otávio o seguinte, essa terceira pessoa envolvida na questão aí, vocês que procuraram ela de livre e espontânea vontade para ressaltar a situação? Sim. Sim. Ok. Relatamos para ele e, prudentemente, novamente falando, 3 contadores e 3 donos de empresas achamos prudente que o melhor caminho era esse. Por quê? Perante a Secretaria da Fazenda, eu tinha que provar que eu fiz um ilícito, que aquele ato que nós fizemos era um crime, segundo a informação, que é documento falso. O que nos envolver? Processo lá na DOT, tanto a minha empresa, as 2 outras empresas participantes também, ia ser muito desgastante para nós. Então, fizemos essa opção. Otávio, quanto à carta de correção de dados, não supria, não? Não. Está corrigindo inscrições. Endereço, tudo era. Espera aí, Fábio, o Ronan está na réplica aqui. Pode ir. Ouviu o Fábio primeiro, depois. Então cedeu para você. Eu tô com muita gente para falar aqui, viu, pessoal? Vocês não vai. Fecha 8 horas aí. Quanto à colocação do presidente Everaldo, vamos dizer assim, primeiro momento louvável, porque a intenção dele é o quê? E qual o empresário que estava com o rendimento baixo, o empresário continuou com o rendimento baixo e, visivelmente, olhando o financeiro, não deu para cobrir nem a despesa, né? Caracteriza o quê? Sonegação, né, de receita. E aí jogou o valor lá em cima para compensar isso aí e evitar até que o fisco venha detectar. Tudo bem. É uma atitude louvável. Porém, ao se fazer isso, você, no meu entendimento, você passa a ser um do solitário e passa a ser conivente com esse ato. Por quê? Porque o fisco, se ele detectar que está havendo sonegação, se ele detectar que está havendo sonegação e que foi só a informação do empresário para o contador, quem vai ser penalizado é só o empresário. Está lá no Código Civil. O contador só vai ser responsável pelas informações que foi passada para ele, estando ele dentro do seu escritório. Se o contador tomar a atitude que o Everaldo está propondo e for detectado, ele passou a ser devedor solidário, porque ele está dando uma informação que não tem documento. Então, no primeiro momento não resolve o problema, mas se for detectado pelo fisco, ele vai ser arrolado como conivente, porque ele informou um valor que não tem laço, que não tem documento. Né? Fabiano, deixa eu só complementar. Então aqui. é perigoso essa atitude. Né? O senhor Marcelo bem sabe disso, que nós, lá no cupom fiscal, quando nós tiramos a redução Z, a leitura X, né? A X no início e a Z no final. Nós temos lá o GT, que é o grande total. Uhum. Aí, quando o senhor Everaldo fez esse procedimento que está falando, o GT não vai bater com os dados da informação dele. O senhor Marcelo bem sabe disso, você pode até explicar isso aí. Então, o GT ele é um acumulador do desconto, dos valores que você fez venda tributada, venda com semestre de substituição tributária. Então, o GT é o somatório de tudo aquilo. Quando você faz, pegar aquilo lá e ver o cliente dele, por exemplo, emitiu 50 mil no GT, o senhor Everaldo lançou lá na escrituração dele 100 mil, aí está diferente. Está diferente. Mas aí o Sintegra também não fecha, senhor Everaldo.
o Citega também não fecha, que nós temos que fechar a redução Z de acordo com o dia a dia. Aí não fecha. Ok. Deixa o Ronan fazer a réplica aqui. Espera só um pouquinho, Aldo. Eu passo para você. Depois tem um rally aqui. Eu estou querendo encerrar, mas eu chego lá. Então, colegas, é o seguinte. Parece até tomar um pouco de tempo. Mas isso que é o importante do nosso grupo de estudo. Eu acredito que isso é uma coisa fática para todos aqui presentes que prestam serviço para as pequenas empresas. Duas situações em que nós devemos nos curvar. Primeiro, quando nós avermelhamos. Segundo, quando nós amarelamos. Quando é que nós avermelhamos? É quando o Estado manda para a empresa o seu comunicado ou já exclui, sem ofício, do Simples Nacional, que aí retroage lá na data do seu início. Quando é que nós avermelhamos? É quando o empresário chega na empresa e diz: você fez o meu serviço e está tudo errado, você não me orientou como eu deveria fazer, que se você tivesse me orientado, eu teria feito. Então, eu estou aqui, estou aqui no caminho do presidente. Nós estamos, aí o presidente também, nós estamos procurando o caminho da verdade. Se a empresa não provou que houve entrada de outros recursos, não tem outra saída a não dizer que houve-se uma omissão de receita. Não tem outra. Ele não provou a origem de recursos para bancar as despesas. Então, o que ele fez? Omitiu vendas. Realmente é um caso, eu prometo aos senhores, de junta à fiscalização, verificar se esse procedimento nos poderá trazer transtornos. Mas eu acredito, eu particularmente, que esse caminho do presidente está correto. Nós estamos, até porque nós estaríamos distanciando da responsabilidade do Código Civil. Nós estaríamos mostrando para o empresário que nós estamos acompanhando o seu movimento e procurando prestar o serviço de maior valor. Estamos demonstrando, estamos antecipando um possível auto de infração. Obrigado. A respeito desse assunto, sim, eu queria liberar o Marcelo aqui, porque o Marcelo não vai tratar desse faturamento aí, porque ele tem o grande total lá, que ele não vai alterar o grande total. Eu encerro aqui com o Marcelo aqui, nós discutimos. Eu quero fazer uma pergunta para o Marcelo. Então vai. É o seguinte, ainda continua para a ECF 60 mil por semestre, a obrigatoriedade? Continua. Esse valor, não foi, esse 60 mil por semestre não foi alterado? Não foi alterado. Isso é de estado para estado. Agora, somente o estado do Mato Grosso tem um valor diferenciado. O restante do Brasil, correto, todos os estados continuam desde que a lei do ECF surgiu. Correto. Isso nunca foi corrigido. Tá? Então, 60 ainda... Na realidade, quando iniciou, era 120. Aí era 120 anual e hoje se faz 60 semestral. Então, pois é, ele só fez essa alteração. Exato, mas o valor é o mesmo. E quanto à polêmica, eu estou com o Everaldo pelo seguinte, porque quando você faz isso, você está oferecendo a tributação aquilo que não foi oferecido pelo comerciante. Automaticamente você já está cobrindo uma infração que já foi feito. Agora a penalidade depois é que é questão de aconteceu, tudo bem, pelo menos foi a mínima. Ok, não vamos entrar em detalhe não. O Aldo quer falar aí ainda, Aldo? Espera aí então, deixa eu levar o microfone para você, ou depois você fala no microfone. Tá circulando um lá já. Chegou. A questão, a meu ver, é o seguinte, é de risco que a gente fique exposto a ele quando a gente expõe a determinados temas altamente sensíveis, né? Correto. Porque eles são incriminadores, tá? E acaba assim, tendo o contabilista que mostrar que ele é trapezista, que ele é malabarista, coisa dessa natureza, e que pode, muitas vezes, as pessoas interpretarem lá fora, já que tudo aquilo que aqui é falado vai via internet, né? De que as pessoas estão até se autodenunciando. Então, a gente precisava até, de certa maneira, de verificar o que é e o que não é conveniente de se falar abertamente, como está falando aqui.
Corretíssimo. E eu pediria que, para efeito da pauta, que me colocasse sobre pauta de INSS. Eu não abri a pauta ainda e não deu tempo. Mas daqui a pouquinho nós vamos abrir. Volto com o Marcelo aqui. Mauro, quer falar alguma coisa aí? Ah, tá ok. Pessoal, eu não vou estender mais, eu vou continuar na reunião aqui, ao final da reunião, quem quiser conversar pessoalmente, a gente pode conversar. Ok. Agradeço mais uma vez, e lembrando que o papel do contabilista é orientar o cliente. Corretíssimo. Caso ele mesmo assim, ache que não deva, vamos aguardar uma notificação, indique em nossa empresa, a gente tem uma equipe externa que pode ir lá orientar, mostrar a legislação, a obrigatoriedade, até mesmo para caso depois ele não cumpra com essa legislação, ele não venha do contabilista, do contador. Ninguém me avisou. Ok, abrindo espacinho para o Zé Eu agradeço a todos. Só mais uma perguntinha, que eu tinha duas perguntas para você, e o trem virou para outro lado. Era com relação também a mapa resumo. O mapa resumo, eu já fui orientado a fazer ele diariamente, certo? E aí, o que me falaram hoje lá? Falou, olha, se caso você não tiver aquele desconto, não tiver o cancelamento, se não tiver, não há necessidade. Mas aí ele mesmo, a própria pessoa me confirmou, hoje em dia é muito difícil não ter uma impressora que não tem esse cancelamento. Eu te pergunto, é viável, a gente tem que continuar, ele é direto mesmo, todo dia a gente tem que fazer o mapa resumo? Todos os dias. Tá? Okay. Ele consta da legislação. Infelizmente, nem todos fazem, mas ele consta das obrigações diárias que têm que ser feitas. Ok, Marcelo, obrigado. Só mais... A leitura X, ela é no início do dia e ela pode ser emitida várias durante o dia. Agora, a leitura Z é a última, é uma só, quando o estabelecimento fechou. Fechei o meu estabelecimento, eu tiro uma única leitura Z. Tá? A X, no início do dia, uma é obrigatória para abrir o caixa. Tanto porque o ECF não começa sem emitir. Tá? Ele não funciona. Tô achando que eu não termino essa pauta. O Marcelo, ele chama e a presidente faz a última aqui. Colegas, o que está explicando é o seguinte, pessoal. Hoje, com a empresa do Marcelo, com a Programax, o serviço que você fazia em 3 horas, você vai fazer em 3 minutos. Você, colega, não vai lançar mapa fiscal. Ele não está escutando, né? Zé tá. Você não vai lançar mapa resumo, não. Isso é migrado da empresa de software dele. Quem vai lançar é a empresa. Você deve ir lá e manipular tudo na empresa de gestão, através do CPOP, através de código, certo? Que venha para os programas de execução, tudo prontinho para você. Porque a função de contabilista não é lançar nota, e nunca foi. É de quê? De análise financeiros, e essa que é a função nossa. Correto. Eu concordo com você, Veraldo. Eu estou dizendo que eu falo para o meu cliente, eu oriento o meu cliente a ele fazer o mapa resumo, e não eu vou fazer a mapa resumo. Ok. Isso é uma obrigação do comerciante, tá? Do empresário. Bem, Marcelo, nós agradecemos, pedimos realmente se você puder esperar aí, se tiver alguém quiser procurar o Marcelo depois, pode procurar ali fora. Porque nós temos aí mais 2 palestrinhas rapidinhas e nós sabemos que está aproximando a certificação digital aí da Caixa Econômica para fins do FGTS e, gentilmente, a Solute está conosco aqui, tentando nos ajudar e tentando também vender e colocar no mercado a mercadoria dela. E o Vitor está aqui hoje para falar alguma coisa da Solute que nem eu estou sabendo, mas ele vai ser novidade aqui. Ô, Vitor, só falar que Solute, não temos nenhum contrato com a Solute. A única coisa que temos com a Solute é que quem apresentou a Solute aqui na reunião foi o Eli. Até houve uns acordos entre nós,
que acontece? Falei para o Cássio, é Cássio, né? Vinícius. Vinícius, o Cássio morreu. Eu falei para o Vinícius que, enquanto as partes estiver sorrindo para o outro, nós estamos acordados. A partir do momento que sorri, cessou. Então, até agora, eu não vi nenhuma reclamação, desde que a Soluto entrou no mercado, não vi nenhuma reclamação por parte dos usuários da Soluto. Por isso que aceitamos ele estar aqui no sindicato, tá? Ok. Ok, boa noite a todos. Boa noite, senhores presidentes. Meu nome é Vitor. Eu sou responsável lá na Solute pela parte de... Não, só falar um pouquinho mais próximo. Acho que tá ligado, isso. Falar um pouquinho mais próximo aí da boca. Ok. Sou responsável pelo departamento de suporte da Solute, então toda a área técnica referente a instalações de certificado, instalações de equipamentos, né, eu que tomo conta lá na Solute. E no mais, o que a gente estava proposto a comentar hoje é mais um alerta, né? A gente tem aí essa obrigatoriedade hoje, né, da conectividade social, e até o final do ano, no último CERT Fórum, foi comentado que em torno de 3 a 4 milhões de empresas vão ter que aderir a uma certificação digital para o acesso à conectividade social. E até o momento, né, acredito que foi 21 de setembro, o CERT Fórum, apenas 8% das empresas que são obrigadas, até o momento, aderiram à certificação digital. Então, é um grande fluxo, é um grande volume de empresas que vão estar procurando aí as autoridades certificadoras, as ARs, para tratar da certificação digital. O tanto de autoridades, né, de empresas que trabalham com certificação que tem hoje no país, pela demanda que tem até o final do ano, provavelmente não vai conseguir suportar isso. Então, vai ter, mais para o final do ano, pode haver tumultos, né, às vezes empresas que não conseguiram fazer certificação. Então, é mais um alerta que a gente vem estar apresentando para vocês. É um serviço diferenciado que nós temos na Solute hoje, né, de tratar a certificação aí como nosso alvo principal, né, e informar detalhes, né, aquilo que você precisa saber referente ao certificado. Nós procuramos ser especialistas, né, nessa área de certificação digital, né, então estamos à disposição para tratar de qualquer tipo de dúvidas referente a certificado, tá? E alertando aí o mais breve possível vocês estarem procurando que seja Solute, que seja a autoridade certificadora que vocês têm mais afinidade, que vocês já trabalhem, para não causar aí um certo tumulto, né, aí um desconforto, isso podendo aí até gerar multas para vocês, tá? No mais, a Solute ela está trabalhando aí com um pequeno desconto, né, no valor do certificado modelo A1, que até então estava sendo tratado pelo valor de R$ 230, né? Nós pelo o mês de outubro e provavelmente até novembro, né, vamos estar aí trabalhando com o valor de R$ 190. Tá? Então, é um atrativo, um diferencial que a gente tem colocado, tá certo? E, no mais, estamos à disposição para tratar dessa área referente à certificação e usos do certificado. Tá bom, pessoal? Ok, vamos, o Ronan fazer uma perguntinha para você. Representante da Solute. Nós temos no mercado as certificadoras públicas, Correio, Caixa Econômica Federal e outros mais. Ela está, digamos assim, a 100 quilômetros da empresa. A Solute está a 10 quilômetros da empresa. Você está aqui presente. E nós estamos aqui representando a empresa. Respondendo para leigo em termos de certificação, não quero dizer que seja eu, qual é a diferença em a empresa solicitar a sua certificação junto à sua empresa ou a qualquer um destas justas certificadoras públicas? Entendeu a pergunta? Essas autoridades certificadoras, né, temos aí várias
várias autoridades certificadoras no mercado, são empresas muito grandes. Se a gente for comparar elas com a Solute, o capital, né, de giro é muito maior. Então, o relacionamento com o cliente, a questão de estar mais próximo com o cliente, nós aderimos esse caminho, né? Então, nós temos aí um tratamento diferencial com as empresas, procuramos dar um auxílio referente às instalações. E outra questão, a questão do atendimento. Um cliente, você vai fazer um certificado em alguma autoridade certificadora. O procedimento de solicitar um certificado, o procedimento de baixar um certificado, o procedimento de comprar um equipamento, de deixar as instalações no computador do cliente pronto para uso, é o diferencial que nós temos, né? Nós fazemos esse procedimento para o cliente, porque certificação digital hoje no Brasil é muito novo, né? A ICP Brasil aí tem apenas 10 anos que foi criada. E hoje a gente pode ter, até mesmo vocês, tem clientes de vocês que não tem, às vezes não tem um computador, às vezes não tem um acesso a um computador, não tem orientações para trabalhar com computador. Então, você falar para ele, ó, certificado digital, você tem que solicitar, você tem que baixar, comprar um equipamento criptográfico, às vezes ele vai olhar para você e falar, ó, o que é isso? Né? Então, a Solute trata em cima disso, de facilitar o entendimento e também um contato mais próximo. Temos o serviço também de assinatura presencial. Hoje, um certificado, para ser aprovado, para ser emitido, o cliente assina na frente de um agente de registro. Um agente devidamente cadastrado, credenciado pela autoridade certificadora. Então, vamos citar, por exemplo, os Correios, né? Você tem que ir até os Correios, eles não têm um serviço de deslocar até o cliente, né? É por agendamento. Se não tiver horário na agenda, você não consegue fazer um certificado. E a questão de fazer um certificado no mesmo dia, né? Normalmente, essas autoridades, elas têm em média de 3 a 4 dias úteis para aprovar um certificado e liberar para você. E detalhe, depois que ele libera, ele te passa apenas uma liberação. O certificado está aprovado. Agora você tem que ir no local onde você solicitou e fazer a baixa do equipamento. Se der algum erro nessa baixa, que normalmente pode acontecer, ele tem que fazer uma notificação, abrir um chamado na autoridade certificadora, em torno de 30 dias, para ele poder reaver aquele dinheiro, até mesmo reaver a solicitação. Nós tratamos a certificação, o atendimento com o cliente é a nossa prioridade, o atendimento mais próximo. Ok, Vitor, obrigado por tudo. Na realidade, só dar um testemunho aqui. Quando eu fiz a primeira certificação com a Solute, ela era intermediária do Serpo. Eu tive que ir no Serpo, ficar em fila, um aborrecimento tremendo. Renovei a certificação com a Solute, o próprio Vitor teve no meu escritório, fez 15 minutos, estava pronto, renovado e ok. Tá? Então, realmente, com eles, não sei, o Everaldo falou que eu representei eles aqui, eu que trouxe a primeira vez, mas, na realidade, é uma simpatia que nasceu. Porém, eu acredito que quem investir com a Solute vai sair de aborrecimentos. Só isso que eu estou falando. Ô, Eli, por favor. Pois não. É o seguinte, quem já tem o certificado digital, esse da Receita Federal, ele não atende a conectividade social, tem que ter um outro da Caixa? Pode falar, Vitor. O certificado digital para acesso à conectividade da Caixa é um certificado digital comum debaixo da hierarquia da ICP Brasil. Então, o mesmo certificado que você tem acesso a serviços da Receita Federal, você pode perfeitamente acessar a conectividade, se tratando de certificado de pessoa jurídica. Ok? Certo. Não, isso é informação opcional, tá, pessoal? A questão do PIS inserido no certificado. Outra questão, última, é o seguinte. Como é que a gente fica sabendo, você citou um número aí, 4 milhões de empresas, né? Como a gente fica sabendo quais empresas ou quais são os ramos de empresa, o porte de empresa, onde elas estão disponibilizadas para a gente saber se alguma empresa da gente está lá dentro? Certo. Esse foi um dado, não vamos dizer assim, de estimativas, tá?
Agora, empresa que tem pelo menos um funcionário e que tem que fazer tramitação de FGTS com a Caixa Econômica, vai precisar de um certificado digital, porque o acesso ao sistema conectividade é feito apenas com o certificado. Então, a parte de empresas que tem pelo menos um funcionário precisa adquirir o certificado até o final do ano para acessar o sistema, senão não consegue fazer o acesso. Ô, Geraldo, vamos estender. Geraldo aí. Oi. O nosso tão bom demais. Deixa eu fazer uma colocação para o Aldo, não sei se ajudaria. Ele perguntou as certificações digitais, a certificação digital ICP, que é utilizado na Receita Federal, se ele vai servir para a Caixa Econômica. Sim, todas as certificações digitais feitas com CNPJ, de pessoas jurídicas, é o mesmo, Receita, nota fiscal eletrônica, é o mesmo. Basta simplesmente entrar no site da Caixa e fazer o registro. Agora, quando se trata de uma certificação digital de uma pessoa autônoma, que é pessoa física, aí a certificação digital é CPF. Então, essa vai servir também para a Caixa, se ela estiver inclusa o número do SEI. Caso contrário, vai ter que fazer outro, porque não tem como inserir o SEI em certificação digital já existente. Ok, deixa o Everaldo fazer mais uma pergunta, que essa aí você tinha. Só para complementar a do... Peraí, a pergunta, a resposta do Geraldo. Então, se todos os empregadores e empregada doméstica pagou o FGTS, tem que ter o certificado digital. Deu, pessoal? Bem, acho que isso nós estamos cansados de saber das outras palestras, e o Vitor vai ficar de voltar aqui até mais umas 2 vezes antes do fim do ano. E aí, qual? Que é o Gesso? Espera aí um pouquinho, passa o microfone para você. Ô, Geraldo, passa o microfone para o Mauro lá. É porque eu ia encerrar já, mas o Ronan fez questão aqui. Só a dúvida que ficou aqui quando falou ali, mas não deu para entender a diferença, porque muitos empresários não têm o PIS. Tem alguma diferença na certificado aí sem essa informação que você colocou? Não, a informação do PIS ela é necessária, né, é importante num certificado de pessoa física. Em um certificado de pessoa jurídica, as informações que vão ser tratadas são de pessoa jurídica e não de pessoa física. Então, o PIS na pessoa jurídica ele é opcional. Agora, lá na Solute, a gente às vezes nos resguarda e até informar o próprio cliente. É um campo opcional? Mas futuramente ele pode ser exigido. Então, a gente insere informação, até mesmo com um desencargo de consciência. Tem o campo lá, então vamos preencher. Mas detalhe, não é importante para a questão da conectividade. Ok. Obrigado. Deixa já... mas aí eu tinha... Peraí um pouquinho antes de você falar, o Arlon aqui, já que ele arrumou o microfone aqui. Não, pode deixar o microfone com o Gesso lá depois. Vai. Mas até o meu tesoureiro. É o seguinte: a empresa que não tem empregado, porém, ela precisa, no sistema atual do conectividade, para transmitir as informações para a Previdência. Como que vai ser, que não tem empregado, com a certificação digital para transmitir as informações para a Previdência? Essa questão de certificação para acessar, eu não tenho funcionário, mas eu preciso acessar o conectividade só é acessado com certificação digital. Tá? Então, independente do serviço que eu preciso fazer dentro do conectividade, eu só acesso ele com certificado digital. Então está claro, porque diz que a empresa que não tem empregado, ela não está obrigada a ter certificação digital. Sendo assim, está claro que ele, tendo empregado ou não, ela tem que ter certificação, está obrigada a fazer a sua certificação digital.
Então, a certificação digital é o acesso dela a sistemas da Receita, conectividade, nota fiscal eletrônica. Então, uma vez que ela precisa fazer aquele serviço e não tem um certificado, ela precisa comprar um certificado, entendeu? Então, não é que é obrigado, mas para fazer aquele serviço é necessário. Se ela não tiver, ela não acessa tal serviço. Deixa só, o Geraldo vai responder isso aí direitinho ali, depois eu passo para você aí, já. No caso da pergunta que ele disse, a empresa não tem empregado. O que ela tem que fazer? Ela tem que transmitir a CFIP com uma certificação digital. Aí, com a própria certificação digital do contador, você faz a transmissão normal, sem a empresa ter a certificação digital. É o caso que eu estou adotando. Todas as empresas que não têm nenhum empregado estão transmitindo na minha certificação. Você vai lá, o sistema de geração é o mesmo sistema anterior. Você gera a CFIP no sistema anterior. Aí, na hora da transmissão, que você entra no caixa no site da Caixa, aí você faz a busca daquele arquivo que você gerou e transmite pela certificação digital do contador. Agora, quando tem empregado, igual ele respondeu muito bem, tendo pelo menos um, é recomendado e o correto ter a certificação digital para o empregador. Tá? Ok, deixa o Gerson fazer mais ali para nós. Eu peguei o bonde andando, né, mas eu tenho uma dúvida aqui, deve ter sido até discutido. O funcionário da empresa, registrado na empresa, ele precisa de certificado não para ele ter a procuração eletrônica, né? Toda pessoa que vai receber uma procuração eletrônica, ela tem que ter um certificado, obrigatoriamente. Então, de qualquer maneira, tem que fazer. A empresa tem que ter o certificado para passar para o funcionário e o funcionário tem que fazer o dele também. Então, aí fica a critério de cada empresa, né? Tem vários tipos de acesso à conectividade hoje. Acesso com o certificado pessoa jurídica e pode aí delegar procurações para o funcionário ou para o contador, ou para a empresa do contador, o contador delegar outras procurações. Então, uma forma ou de outra. Para acessar e para me delegar uma procuração, a empresa tem que ter um certificado para acessar o sistema. Agora, para receber a procuração, eu também necessito de um certificado. Tem que ter o certificado, não importa quem. Justamente. Tá ok. Ok, só ouvir o Geraldo aqui novamente. Então, completando dele, aqui o Gés fez a pergunta exatamente aquela que é obrigado ao PIS. Porque quando é uma certificação da pessoa jurídica, o CNPJ. Quando é uma certificação, vamos supor, do escritório de contabilidade, aí é obrigatório o SEI. Aí, no tratamento da Caixa, quando a certificação tem o SEI, na Caixa ele é tratado também como pessoa jurídica. Agora, quando a empresa tem o empregado que vai fazer as operações, as transações, lá referente ao FTS, aí aquele empregado, o qual é responsável, também vai ter que ter uma certificação digital, e onde que essa certificação digital vem a obrigatoriedade de ter o PIS. Ok, acho que foi muito bom. Esse era minha dúvida mesmo. Tá, você fica compromissado conosco aí numa próxima nas próximas reunião aí, você comparecer, porque nós não podemos discutir isso tudo num dia. Só uma questão, eu vou estar passando uma folha para vocês, eu gostaria que fosse informado o e-mail de cada um de vocês, onde vai ser passado aí alguns manuais, né, tutoriais referentes à conectividade social. Se vocês se interessarem, por favor, anotem o e-mail de vocês, eu vou estar passando esses manuais para você, tá bom? Mas muito obrigado pela atenção a todos. Obrigadão, Vitor. Eu gostaria agora de reiniciar a pauta aqui, ver se é possível, convidando a doutora Elane a compor a mesa conosco ali. E nós temos pauta aí? Deixa eu ver, dependendo. A dele está aqui, do Aldo. A sua é qual, Aldo? Deixa eu só questionar aqui. Doutora, parece que tinha um negocinho que a senhora
ficou de trazer para nós uma dúvida? Sim. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite noite aos internautas, né? Boa noite. Foi referente à empregada que vocês têm na chácara, né, de lazer do sindicato. Correto. Eu fiquei na dúvida com relação se ela seria mesmo trabalhadora rural ou se poderia continuar enquadrada como trabalhadora urbana, normalmente, né? Correto. E sim, na realidade, não como trabalhadora, porque não teria a dificuldade com relação ao trabalhador rural, mas sim com relação ao empregado rural. E aí, bem como foi dito na semana passada, o empregado rural ele vai ser caracterizado, sim, com base na atividade que a empresa exerce, na atividade econômica. No caso, agronegócio, pecuária, atividades relacionadas ao meio rural. Então, se ele é contratado por uma empregadora rural, ele é empregado rural. No entanto, o trabalhador rural vai ser aquele trabalhador avulso. Normalmente, os boias frias, o safrista, esses são considerados trabalhadores rurais, apesar de, por vezes, não serem empregados rurais. Então, no caso, em pauta, a empregada é empregada urbana. Ok, então. Então está esclarecido. Ronan, parabéns. Zé Walter. Só uma perguntinha e uma outra pergunta. Enercon e indústria de adesivos para vender internet. Indústria de adesivos para vendas em internet, através de internet. Alguém já constituiu alguma empresa? Aí, ó, perto de nós aí, o Galdino aí. SPED fiscal. Ah, é pauta? Pensei que você ia responder. Ah, quero uma pauta. Tá. SPED. Tá bom. Deixa eu... Não, já tem aqui, estou com 3 aqui. Ó. Tem um aviso prévio novo, tem a JUSEG, tem retenção. Cadê o rapaz da retenção? Foi embora? Foi não? Essa do aviso prévio novo, de 90 dias aí que o povo está tumultuando, tem saído, acho que primeiro, acho que precisa esperar normatizar melhor, né? Eu gostaria que a doutora tecesse algum comentário para nós. Bom, o que saiu, a lei que saiu é o seguinte. Primeiro, para a pessoa conseguir ter 90 dias de aviso prévio, ela vai ter que ter pelo menos 20 anos de casa. Porque não tem, essa lei veio somente para regulamentar a questão do artigo 7º, que falava que o aviso prévio tem que ser proporcional, sendo no mínimo de 30 dias. E aí regulamentou dessa forma, que até o primeiro ano de serviço que a pessoa prestar para empregador, vai ser os 30 dias normais, como todo mundo já está acostumado. A partir do segundo ano, para cada ano que ele trabalhar, ele vai ter 3 dias a mais de aviso prévio. A lei é basicamente isso mesmo. Correto. Agora é que está tendo um questionamento, que eu li uma matéria o Reinaldo Safaria lá, esqueci o primeiro nome dele. Ele que foi o pai da lei. E ele disse que a lei está sendo mal lida, mal interpretada. E eu vi já, por exemplo, as centrais sindicais já recomendando aos empregados que foram demitidos há 2 anos atrás, já entrar na justiça para requerer aviso prévio. Pois é, não retroage. Outro detalhe que está, depois nós vamos discutir, outro detalhe que está, o Reinaldo Faria de Sá, ele disse que a lei não prevê indenização do empregado de 90 dias, é só 30 dias. E tem jurista questionando que é direito do patrão também receber 90 dias quando for. E o Reinaldo Faria, ele falou que não existe isso, que aviso prévio é para o trabalhador e não para o empregador. E ela retroage? Depois nós vamos fazer um... Com relação a retroagir, não, porque a lei ela entrou em vigor na data da publicação dela, inclusive já está valendo a lei, mas não retroage. No máximo para quem já está empregado hoje, para quem está
está valendo. Se for demitido hoje, já vale a lei. A questão dos 90 dias e do aviso prévio ser do empregado. Bom, eu não li esse doutrinador. Os outros, e o entendimento que a gente tem, que a gente estuda aviso prévio é tanto do empregado quanto do empregador. É do empregado para que ele tenha um prazo para poder buscar um novo emprego e do empregador para que ele possa buscar um novo empregado também, para que a sua atividade econômica não pare por conta do empregado que está faltando ali, que ele vai deixar de ter daqui a um tempo. Então, isso não. E, com relação à lei não ter... Eu não estou conseguindo acessar aqui a internet, eu não consigo acessar a lei para ver essa questão da indenização. Mas, a princípio, eu entendo que, assim como já vem sendo feito, que se tem a indenização, que o aviso prévio pode ser convertido, o aviso prévio atual, anterior, aliás, de 30 dias, podia ser convertido em indenização pecuniária, a fim de que o empregado ou o empregador não cumprissem com aquele prazo de dias, isso vai continuar valendo. Não necessariamente os 90 dias direto, mas proporcional aos anos de trabalho do empregado. É isso aí, a lei deixou claro, né? Deixa o Everaldo, depois eu passo para você. A pergunta é o seguinte, os 90 dias só vai valer para aqueles que têm 20 anos. O empregado tem 20 anos. Então, hoje, teria os 90 dias, a questão, inclusive estava hoje, a lei também é confusa, precisava sair uma regulamentação para fazer isso. Mas a doutora já falou bem claro que a lei falou que ela entra em vigor na data de publicação. Então, hoje, se admite o empregado, tem que verificar os anos que ele tem para caracterizar aquela quantidade de dias que ele terá para no aviso prévio. A proporção. A proporção. Deixa só o Ronan complementar aqui depois você, Fábio. Só um comentáriozinho. A lei até retroage para benefício, desde que não haja prejuízo para outros. Neste caso, se a lei retroagisse, o empregador estaria tendo prejuízo. Portanto, ela não pode retroagir, porque estaria prejudicando as empresas. O que eu pude observar também nesta matéria é de que nós até agradecemos o Robson, ele está um pouco distante do grupo de estudo, ele nos trouxe aqui uma questão de que o empregado que pede-se para afastar da empresa, dá-se o aviso para a empresa, no 10º dia de cumprimento do aviso, ele, empregado, conseguiu um outro emprego. E aí ele retorna na empresa e diz, empresa, eu dei o aviso de que eu estaria deixando o meu trabalho, mas eu consegui um trabalho, portanto eu quero ser liberado e também não quero que você, empresa, desconta o restante dos dias do meu salário. O Robson, no entendimento dele, nas pesquisas, em alguns entendimentos jurisdicionais, de que a empresa não poderia descontar o restante dos dias, uma vez que o empregado provou que encontrou um outro emprego. O meu entendimento e a nossa prática também é diferente, de que a empresa teria sim que descontar este restante de dias. Mas, nestes comentários de juízes sobre este aviso prévio, ele disse que esta lei também, em contrapartida, a empresa está assegurada também do seu empregado. Porque, assim como a empresa teria que pagar 90 dias, o empregado também terá que pagar 90 dias ao pedir para desligar da empresa. Então, este posicionamento deste juiz que disse, ele falou também claramente que no nosso caso anterior que eu citei, a empresa pode se descontar do empregado o restante dos dias. Obrigado. Fábia. Bem, primeiro, o Ronan falou que é a questão, que a lei não pode vir para prejudicar
tem uma empresa, né? A lei não pode surgir para prejudicar para trás. Ela começa a ter sua eficácia daí para frente. Retroagir. Prejudicar. Para facilitar, eu vou ler a lei aqui. É um artigo e um parágrafo, praticamente. Lei 12.506, de 11 de outubro de 2011. O aviso prévio de que está o capítulo 6 do título 4 da CLT, aprovado pelo decreto 5452 de 43, será concedido na proporção de 30 dias aos empregados que contêm até 1 ano de serviço na mesma empresa. Tudo bem. Parágrafo único. Ao aviso prévio previsto neste artigo, serão acrescidos 3 dias por ano de serviço prestado na mesma empresa, até o máximo de 60 dias, perfazendo um total de até 90 dias. Né? Então, se eu não me engano, na CLT lá, tem um artigo que fala o seguinte: na rescisão que você pode colocar de desconto do empregado, é até o máximo de uma remuneração dele. Se a lei vai valer para os dois, se eu for descontar aqui o aviso prévio do empregado, 90 dias vai passar de uma remuneração dele. Então já vai ter que se alterar alguma coisa na CLT, no meu entendimento, para começar. Fábio, com licença ali. Como é novo, com certeza, internautas e algum presente, gostaria de anotar o número da lei para então estudar. Repita o número da lei, Fábio, por favor. Está aqui na... Lei 12.506, de 11 de outubro de 2011. Só que ela foi aprovada dia 13, né? Do 10. Na realidade, a lei que você leu aí, ela até é muito sintética e explica bem. A questão que apareceu as dúvidas foi justamente isso, sobre a indenização do aviso não cumprido. A proporcionalidade já surgiu, o prorata dos 3 dias, como seria pago 1 ano e 10 meses, como calcularia. Então, por isso que já se pediram que o Ministério do Trabalho se manifeste a respeito da regulamentação e de criação de normas legais para que seja aplicada essa lei. Eu não vamos discutir mais sobre isso não, porque está muito novo. Retenção. Retenção de que você quer fazer? Deixa o microfone para você. Vamos lá, Sérgio. Vamos lá. Você quer passar por... Não, essa lei aí... Depois... Não, isso é muito importante, esse negócio da lei aqui. Mas ela não está aplicando ainda. Está valendo, mas nós temos que descobrir muitas normas. Nós temos que decidir se é aplicada agora ou não. Porque, inclusive, os programadores têm que modificar o programa para que dê a opção para o usuário de aplicar a lei e pronto. Eu falei, se a pessoa tem 10 anos, ele tem que aplicar imediato. Correto, mas só que a lei vai ser a partir do dia 13 de outubro. De outubro. A partir desse aí, o cara vai ter que completar 1 ano para frente ainda para começar a aplicar essa lei. É isso? Isso. Não. Rapaz, não retroage, não. Não. Olha aí, como que é interessante as coisas. A gente pensa uma coisa, né? Não, se ele tiver 10 anos, ele já aplica a lei. Deixa a doutora complementar lá. Espera aí só um pouquinho. Vamos ver. Com relação à questão da retroatividade. Porque a princípio falou assim, não, já estão entrando na justiça, pessoas foram demitidas há 2 anos querendo alegar que vai valer essa lei. O que a gente tem que compreender é o seguinte, a lei não vai retroagir para fato jurídico que já foi consumado. A rescisão já foi feita. Esses que já foram demitidos, até o mês passado, por exemplo, já foi demitidos. Já pagou o aviso prévio, já resolveu? Está resolvido. Não tem mais o que se discutir. Espera aí, vai chegar lá, vai chegar lá, aguarda aí. Não vamos falar em retroagir, porque isso não é que a lei está retroagindo. A lei está valendo. E o contrato não está valendo? A pessoa que está empregada hoje, o contrato dela não está em vigor? Então, a lei vale para todos os contratos que estão em vigor. Os que já foram encerrados, quando da lei antiga, encerrou. Não tem mais o que se discutir. Talvez o que os tribunais possam começar a discutir é quem estava cumprindo aviso prévio na hora que a lei saiu. Isso pode ser causa para discussão, porque o contrato estende-se
durante o período de aviso prévio. Mas para quem já cumpriu o aviso prévio, já foi indenizado, não tem como retroagir mais a lei, não. Ok, deixa eu ver o Ronaldo, depois eu quero ouvir o Adair aqui. Espera aí um pouquinho. Só um comentáriozinho. Vamos fazer uma comparação também, voltando para a parte do ICMS. O empregado ativo não retroage. É a mesma coisa da mercadoria que antes não estava na substituição tributária. E hoje ela entrou na substituição tributária. O detentor dela, a empresa, precisa se recolher aquele imposto do estoque. Entendeu a comparação? É a mesma coisa. Ok, daí, comentar aí? Comenta aí para nós um pouquinho. Já deu uma olhadinha. Ocorre o seguinte, sem a regulamentação, é difícil a gente comentar. Até porque a redação que está aí, ó, ela é dúbia. Porque, em princípio, valeria os 90 dias, até 90 dias, para ambas as partes. Isso porque não mexeu no caput do artigo 487, que diz que o aviso prévio às partes. Ou seja, as duas partes estão lá. O que mexeu foi só na prorrogação. Voltando aí, o que está escrito aí, ó, a dúvida gerou nessa redação aí, ó, é 30 dias aos empregados. Aí sim que está gerando onde o polêmica. Reinaldo Faria Sá falou isso. Isso. Eu entendo que aí ficou mal redigido, porque se é para valer para 90 dias, eles tinham que dizer aos vínculos empregatícios, e não o ato de demitir-se ou ser demitido. Então, para mim, está errada essa redação, pelo conceito inicial da questão. Mas sem a regulamentação é difícil a gente comentar essas coisas aí. Outra polêmica, como é que fica os 7 dias de opção do empregado? Sem opção não tem como. Fábia alertou sobre a questão do desconto, se valer pela parte do empregado. Não é permitido descontar mais do que uma remuneração. Então, quer dizer, são fatores muito polêmicos que sem uma regulamentação a gente falar aqui é quase que... Por isso que eu queria encerrar para depois voltar nesse assunto, na hora que tivesse uma coisa melhor. Mas o Everaldo tocou num assunto importante que, se realmente for vigorar, pegando quem está na ativa, que tem 2, 3 anos, ou 5 anos, ou 10 anos para trás, for fazer uma rescisão agora, quer dizer, seria uma coisa que não estaria normatizado. Sim, mas isso aí vale, sem dúvida. Só não vale para os casos como a doutora explicou. Aquela rescisão que já foi homologada. Pois é, mas o aviso prévio que já está em vigência a vencer, eu entendo que aí vai prorrogar. Tem o direito adquirido. E aplica-se. Se eu tiver 2 anos de casa, vai ser 33 dias de aviso. Ok. Deixa eu ouvir o Carlos lá, então. Microfone aí. Bem, eu não sou advogado, não sou jurista, mas discordo completamente que, por exemplo, um funcionário que tenha, por exemplo, 5 anos na empresa, que se vá pagar para ele, por exemplo, esse aviso, computando os 30 primeiros dias, mais 3 dias por cada ano. Eu penso que se a lei foi criada agora, deveria ser computado esse tempo para ele ter direito a partir de agora. E nos contratos que forem feitos a partir de agora. Porque senão estaria criando uma obrigação retroativa para o empresário. Certo? Então eu discordo desse comentário que foi feito aí. Por isso que fala, né? Legislar é custoso demais. Porque o pai da lei disse que era assim, mas os tributaristas, os juristas já acharam outro caminho. Então nós quem somos nós para ir discutir com ele? Fala, Geraldo. Não, foi o seguinte, pessoal. Por isso que hoje a pessoa me ligou e eu solicitei imediatamente o programador para que o programador desse essa opção. Se eu optar para a aplicação da lei imediata, é de responsabilidade única da pessoa. No programa fez uma opção para isso. Então, se eu está ouvindo essa discussão, então quem tem a optar, na hora que você for fazer a rescisão agora, faça a opção de colocar de acordo com o que está na lei imediata ou de acordo com o que ele acha que era anterior. Essa foi o questionamento nosso hoje, tá? Deixa eu fazer só 2 comentários. Um, a princípio, referente ao artigo 1º, em que ficou essa dúvida com relação se vai ser só aos empregados ou aos empregadores também.
eu entendo que os empregadores vão entrar por conta do começo. O aviso prévio que trata, o capítulo 6 do título 4 da consolidação do trabalho, aprovado, quer dizer, está se falando do aviso prévio que a gente já conhece da CLT. E o aviso prévio, a natureza dele é para empregado ou empregador. Isso daí não vai entrar em discussão. Com relação ao que o senhor colocou, de que tem que começar a valer, contar os anos do empregado a partir de agora. Apesar de, justamente por ser muito recente a lei, a gente ainda não tem nenhum julgado, não tem nada nos tribunais ainda referente a isso, eu vou te falar uma coisa. Vai valer sim para quem já está, por conta do princípio do pró-trabalhador na Justiça do Trabalho. O que é mais benéfico para o trabalhador? Não é que se compute o prazo todo dele de trabalho, seja há 5 anos antes da lei ou há 10 anos anteriores a essa lei? Se isso é mais benéfico para o trabalhador, pode ter certeza. Isso é o que vai estar sendo aplicado nos tribunais. Claro que vai ter advogado que vai querer questionar, os advogados da empresa falar, não é bem por aí e tal. Mas dificilmente isso vai ser aceito, de se pagar só a partir dos anos que se contar a partir dessa lei. Tá certo? Vai falar aí? Rapidinho. É interessante. Do que, pessoal? Ele não fala. Quando o nosso Odaí começou ali, que necessidade tinha esse danado de colocar empregado aqui? Não é? Aqui está virando um fórum, certo? De interpretação, certo? Não precisava ele ter colocado, se é para as duas partes, não precisava ele ter colocado ao empregado que contém um ano. Pronto. Eu imagino, Everaldo, que ele colocou ao empregado para entender que tem como base o contrato de trabalho do empregado, que vai contar o tempo de casa que o empregado tem, para ficar bem justificado isso daí. E acabou gerando essa Por isso dúvida. que vocês são maquiavélicos, né? Aí um pensa de um jeito, outro pensa do outro, e o outro não é assim, eu sou juiz, e o juiz fica piaratinado, e como que fica a situação, né? É o caso sério. Foi o que o Reinaldo Faria falou, está até no jornal, justamente que ele falou, não leu a lei e não está entendendo a lei. Aí eles... Com jurista não, né? Mas deixa para lá. Vamos para frente aqui, porque esse assunto aí, depois nós vamos ter... Mais um. Mais um? Aí eu não saio dele. Vai lá. Eu concordo com o Everaldo aí, porque senão teria que falar o aviso prévio. Agora está falando não empregado, quer dizer que se direciona só o empregado. E outra coisa, se fosse quanto ao tempo de trabalho da pessoa, o contrato falava os contratos a partir da promulgação da lei. Não fala. Então só refere-se a aviso prévio. Então, fala que a lei entra em vigor na data da sua publicação, né? Isso. Foi dia 13. Então, se a pessoa tem 20 anos, ele vai se beneficiar. Ok, mas depois o Ministério do Trabalho vai ter que dar uma normatização para nós. A retenção sua, como é que era? Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta para Então fala seu nome aí também. O Ellerson, meu nome. O Everson. Eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Eu tenho uma empresa que ela é da construção civil. O que acontece? Ela está no Simples Nacional. Só que ela tem 5 tomadoras de obra que ela presta serviço. Como eu estou no Simples Nacional, a lei fala que eu posso pagar menos imposto. Quanto eu vou gerar minha CFIP? Minha CFIP, o que acontece? Quando eu estava lendo, tem uma parte que fala que é o código 2003, que é o normal que todo mundo conhece, e o 2100, que é na parte de quem está no lucro presumido. Só que o que está acontecendo? Eu tive na Receita Federal, eles falaram para mim que a parte do empregado tem que ser tomado pelos 20 da empresa, 20 do funcionário, 5,8 do terceiro e 3 do RAT. Só que lendo a lei, ela está bem clara. Se eu estou no Simples Nacional, a empresa ela não paga o tributo dos 20%. Mas como eu tenho o anexo 3 e 4, no anexo 4 eu tenho que fazer a parte do funcionário a 20%, e o 3 do RAT. Só que ele presta serviço no anexo 3 e 4 dessa empresa. Como que faz para mim poder fazer minha GPS para fazer o funcionário pagar, ou a empresa pagar? A minha dúvida é essa. Mas, primeiramente, o Fábio vai responder, mas ela não pode estar no anexo 3 no anexo 4. Pode. Ela tem os dois. Pode? Pior que eu pensei, eu falei igual para ele, eles foram os dois lá, né? Aí eu... Não...
Não pode então ser, explique. Não pode ser do anexo 3 e do anexo 4. Aí os dois pimbam a lei na minha cara, né? Cadê a lei? Fala aí, Fábio. Aí ele sumiu a lei. Cadê? Pega a lei para lá. Aí tá lá. Em caso que a empresa estiver o anexo 3 e o anexo 4, falar proporcional de acordo com a receita. Olha. O empregado presta serviço para as duas. Ele presta para o anexo 3 e presta para o anexo 4. Aí pergunto, qual lado vou puxar? Aquele lado em que a receita tiver maior proporção. Ó. Não vai puxar tudo não, vai puxar proporcional. Vamos supor, de um lado, a empresa teve uma receita de 1.000, certo? E de prestação de serviço, do anexo 4, teve 900, ele pega o empregado, esse empregado, puxa para o anexo 4, 90%, e fica lá no anexo 3, certo? 10%. Só que a CEFIP não aceita. Não aceita. E agora? Ah, parou. O programa pode fazer, mas a CEFIP, o UFG não aceitou. E agora? Essa é a questão. Vai passar para o Fábio, porque é o nosso representante na Caixa Econômica Federal. Everaldo, eu vi esse problema hoje. Até a menina consultou na Objetiva. O anexo 4, você tem que fazer um cambalacho na GFIP. Você tem que ir lá na GFIP e falar que ela não está enquadrada no Simples e recolher os 20% da empresa mais o RAT e entrar na GFIP e excluir o terceiro. E recolher no código, acho que é 2301. Isso. Para aqueles que estão no anexo 4. É o seu ou é o seu, hein? É o do Agora, quanto ao anexo 3... Pode falar, complementa aí, Fábio. Não sei o que vai acontecer com Não, o que o Brás está falando está regulamentado, está orientado na IN 925, de 2009, da Receita Federal. Que ela fala que quando você tem empregados com concomitância de atividades, por exemplo, 3 e 4, né? Tá 3 e 4, o que acontece? Você vai ter que desprezar a GFIP feita pela... a GPS feita na GFIP, né, e fazer uma GPS manual. Justamente. Por quê? Porque quem está no anexo 4, o que acontece? Está no anexo 4, tem que pagar o INSS, os 20% mais 3. 20 mais o RAT, né? Mais o RAT, que é 1, 2 ou 3. E quem está no anexo 3, paga o Simples Nacional sem o 20 e sem os 3. Então, como a CEFIP não deu esse tratamento, você vai ter que desprezar a GPS e fazer ela manual. Lá na IN 925, lá das situações e como você vai fazer essa GFIP. E também lá na IN 971, ela disciplina como é que você vai chegar nesses cálculos dessa GPS manual. A questão do Elson é com relação à retenção. Eu gostaria que ele reavivasse mais uma vez o questionamento dele, né, com relação à questão de retenção dessas empresas que têm anexo 3 e anexo 4 e prestam serviço para construtoras. Fala no microfone aí. Fala no microfone para nós. Mas os internautas aí estão querendo saber aí. Meu microfone aqui também não está valendo nada. No caso do anexo 4, não cabe o pagamento. Tá saindo bem, pode falar. Não cabe o pagamento para terceiros? Quem está no Simples Nacional não paga o 5,8. Nem no anexo 4. Só o RAT e o 20. Só o 20 e o RAT. Fala aí, Everton. O meu problema maior, eu estou com medo do fiscal. O que acontece? A minha folha de pagamento, eu tenho 25 funcionários trabalhando na obra. Só que o dono da empresa chegou em mim e falou: o Ellerson, 5 funcionários meu fez o serviço lá sobre o anexo 4. Todos os outros fez sobre o anexo 3. Só que o que acontece? Quando ele vai tirar a nota fiscal, a empresa que predomina, ele chega e quer retenção sobre o valor total de todos os funcionários que estão lá dentro. Mas como eu estou no Simples Nacional, se eu fazer uma retenção sobre o anexo 3, automaticamente eu estou me excluindo do Simples. Corretíssimo. O que acontece? Para mim enviar minha CEFIP, a CEFIP ela não aceita. Por que ela não aceita? Porque ela trabalha só com ou um anexo ou outro. Ou ela está no Simples ou ela está no lucro presumido.
Eu queria saber se algum de vocês já trabalha com alguma empresa que é tomadora de obra, que aconteceu esse problema, para vocês poderem dividir a GPS. Só que para dividir a GPS é fácil, eu vou lá e pago. Mas e a Cefip, o que acontece? Eu tenho a retenção. No meu caso, eu tenho 4 mil de retenção. A minha GPS deu R$ 1.700. Eu vou zerar ela. Mas o que eu vou fazer com o resto do dinheiro? Aí o cliente chegou em mim e perguntou, Wellington, se eu tenho crédito, como que eu vou pagar a diferença se eu tenho crédito para poder quitar ela? Aí é onde que está a pergunta. O que eu vou fazer? Deixa o Everaldo falar alguma coisa. Eu dei uma observada aí. Esse serviço todo foi exceção mão de obra. Então, se é exceção mão de obra, não pode existir cessão de mão de obra para o anexo 3. Só pode existir cessão de mão de obra para o anexo 4. E eu devo terminar. E acontece, no anexo 4, jamais o 11% dá menor do que a guia você vai pagar. Só que aí chegou a parte que é a parte que complica. Hoje, se ele vir aqui e colocar uma janela aqui, esse KNAI está no anexo 3. Se eu colocar uma cerâmica, eu estou no anexo 3. Se eu pintar o prédio aqui, eu estou no anexo 3. Aí eu faço a pergunta, você já viu algum prédio sem porta, sem janela e sem cerâmica? Vou responder para você. Esse caso específico, se foi prestada para a construtora e ela, olha bem, a janela colocada para a construtora é diferente da janela colocada por um pedreiro normal. Então, se for para a construtora, ela vai exigir a colocação do anexo 4 IPT saudação. Não pode mudar, porque o que caracteriza é a construção civil e não o serviço que prestou de uma janela. Pode ser que o serviço de uma janela colocada seja o anexo 3, simples síntese, e o serviço colocado numa janela seja o anexo 4, porque é feito para uma transportadora. Só que aí tem a parte do KNAI. Cada KNAI tem sua parte. A parte de alvenaria dele só tem um KNAI, que é onde que fala que ele tem que levantar a parede e fazer reboco. Os outros KNAI dele, que está no anexo 3, que é a parte que está me complicando. O que acontece? Se ele colocar porta, janela, lá está na lei, que ele está no Simples Nacional sobre aquele KNAI. Tanto é que foi a Receita Federal que passou para ele. Eu discordo. Mas a cerâmica, qual KNAI? Porque lá no anexo 3 é carpintaria, pintura, só que tem os hidráulico. Tem os KNAI próprio. Cada KNAI, na hora que você puxa a listagem, ela sai lá falando qual o serviço que ele pode fazer. O KNAI puxado para essa empresa, o serviço executado, é como a empresa construção civil, ela contratou, ela que vai contratar alguém para fazer isso. É como se ela tivesse feito. Não é diferente de uma empresa, vamos supor, eu sou uma pessoa física e peço para uma pessoa colocar minha janela. Um é diferente do outro. Esse KNAI de colocar janela não enquadra nesse KNAI da construção civil, porque você é construção civil. Eu estou prestando serviço de construção civil. Simplesmente eu peguei um terceiro para fazer isso, descaracteriza o KNAI. Entendi o que o senhor falou, só que aí o problema maior está o quê? A pessoa que tá puxando o serviço, ele tem uma empresa aqui fora. Vem o edifício, ele tem o próprio CNPJ dele, ele tem 20 funcionários lá dentro. O que acontece? Para ele não pagar imposto alto, porque não entra no Simples Nacional, ele vem aqui embaixo e pega a pequena empresa. A pequena empresa, lógico que está no Simples Nacional, ele vai correndo para pegar o serviço. Porque se ele chegar lá na empresa e negar, que ele fala que ele não vai fazer porque ele está no Simples Nacional, ele acha outra aqui que faça. Deixa o Fábio achou alguma coisa aqui. Deixa o Fábio. Ela está rigorosamente correta, porque eu não vou correr o risco, porque eu contratei uma empresa de cá e não cobrei dela. Ela está no direito de cobrar, porque eu sou o responsável pelo serviço. Tá, deixa eu ver o que o Fábio... Pessoal e internautas, para entender a situação, o caso é o seguinte, tem uma empresa aqui que ela está trabalhando no anexo 3 e está trabalhando no anexo 4. Né? Vamos dizer que o anexo 3 aqui é serviços de... Dá um exemplo aí, Wellington. Carpintaria, pintura. Pintura, né? Pintura, né? O anexo 4 aqui, obra, é engenharia, né? Então... O que acontece? Ela pode estar em 2 anexos. A Lei Complementar 123 faculta. Só que ela vai prestar serviço para uma construtora. Certo? Prestar serviço para a construtora.
E o que está acontecendo? Ela vai prestar o serviço para a construtora, o que o Everaldo falou. Se o serviço está prestando para a construtora, é um serviço essencial para a construtora. Né? O que a legislação fala? Tomou o serviço, prestou, é empreitado ou cessão de mão de obra. Não? E a lei, o artigo 112 da Lei Complementar 971 fala que cessão ou locação de mão de obra, serviço de empreitada, tem que ter a retenção dos 11%. Certo? Então, ela prestou para cá, o que vai acontecer? Essa aqui vai reter. Só que essa aqui, quando for fazer a folha, por ela ter concomitância de anexo, ela vai fazer a GPS lá, né? A GPS que sai na Cefip, né, vai considerar só o pessoal que está aqui no anexo 3. Né? A GPS vai sair só do anexo 3. Vamos dizer que sai lá R$ 1.240. Mas aí em 925 fala que ele vai ter que contemplar, fazer uma GPS manual, né, proporcionalizando o quê? Os funcionários que estão no anexo 3, que não vai incidir os 20%, os funcionários que estão trabalhando no anexo 4, que vai incidir os 20% mais o RAT, né, e aqueles funcionários que estão trabalhando concomitantemente nos dois anexos. Como vai ser feito isso? A IN 971, acho que lá no artigo 190, se eu não me engano, 190, 93, disciplina isso aí. Só que a folha dele agora, a GPS dele, vai passar o quê? Para 3.800, vamos dizer. Certo? E quando ele emite a nota fiscal para a construtora aqui, ela faz a retenção, vamos dizer, de 2.500. Como é que ele vai compensar esse 2.500 se a GPS da Cefip só está esse aqui? Né? Essa aqui é manual. Um dos problemas é esse aí, não é, Welles? O problema maior é esse aí. Então, a empresa sempre vai ficar refém, porque ela não tem nem como compensar na GFIP esse valor que foi retido. Ela vai compensar só uma partezinha aqui. O que cabe a ela agora? Entrar com processo de restituição. 10 anos para receber, né? E auditoria. Fala no microfone aí. O problema é que eu entrei com um processo na Receita Federal e esse processo meu foi para Brasília. Coloquei toda a dúvida que eu queria. Eu vim aqui, conversei com o Fábio viu, falou, essa aí está bem claro, você pode mandar e vamos ver o que vai dar. Mandei em abril. Chegou a resposta para mim há uma semana atrás, né, Fábio? O que eles colocaram lá para mim? Eles pulou, dançou, gritou, fez o que eles queriam lá. Só que lá no final ele colocou assim, depende de quem interpreta a lei. Agora me responde uma coisa. Temos 40 contadores aqui. Eu vou dar o meu processo para cada um ler. Cada um de vocês vai interpretar ele de um jeito. Agora eu vou trabalhar com a lei de jeito sobre interpretação. Então quer dizer, se eu quiser interpretar que a GPS do meu cliente só deu R$ 1.700, eu só vou pagar os R$ 1.700. O que vai acontecer com o anexo 4? Quer dizer que o anexo 4 para mim não vai adiantar nada? Eu estou interpretando que o anexo 4 para mim não vai dar nada. Eu só vou colocar mais R$ 1.000 acima dos meus 5 funcionários que prestou o serviço. Aqui, ó. Você vai interpretar, depois de 5 anos, vem cá e fala, não, você interpretou errado. Só vai existir 2.200 e 500 se eu existir a quantidade de empregado aplicado na empresa. É proporcional. É proporcional. A nota fiscal, ela gera pela quantidade de empregado que eu coloquei na empresa para reter os 11%. Nunca, jamais, isso 2.000, ela é maior, ela é menor do que esse aqui. Porque quando gerou isso aqui, esse aqui vai dar maior também, é proporcional, gente. Pois é, não existe jamais essa possibilidade de eu ter retido 2.500 e ter uma GPS para pagar somente 1.400. Mas eu estou no Simples Nacional. O seu faturamento é 50 mil, a sua folha é 10 mil. Mas o problema é que eu estou no Simples Nacional. Não tem lógica, só pode acontecer lá em cima se houve empregado, gente. Mas aí é na onde que está a questão. Eu estou no Simples, eu não estou no lucro presumido. Porque se eu tivesse no lucro presumido, era tudo fácil. Não, mas aquele 2.500 gerou de uma receita que você não é presumido, não é nacional. Concordo com o senhor. Só que aí é onde que está a parte. Por que a Receita, então, fez isso com o microempreendedor? Foi lá, ou com o empresário? Foi lá e colocou ele no anexo 3 e 4. Por que ele autorizou? Ele fez a autorização para mim. Tanto é que eu fui em vários prédios aqui em Goiânia para falar com o pessoal que mexe com o departamento pessoal. Sabe como que eles fazem a folha? A pessoa está no Simples, eles vão lá e jogam
43% sobre o GPS do cliente. Como que eu vou fazer uma coisa? Se a minha empresa está no Simples Nacional, eu vou jogar 20% em cima dela. Eu tenho que jogar só quem está trabalhando dentro da obra. É isso aí que eu queria saber, só que a Cefip não aceita eu enviar só os 23%. E outra agravante, lá no 191 da 971 fala que a empresa que tiver no anexo 3, se tiver retenção, está suscetível de ser excluída. Tá, essa aí agora, fala aí, Braz. Não, pegando um gancho aí, uma cliente nossa lá, ela está fazendo o contrário. Fez os dados tudo no anexo 4, não recolheu ao GPS os 20%, e foi descobrir agora. O que é que nós fazemos? E ela tem que entrar no anexo 3, pela atividade. Retificar os dados todos para trás e recolher a diferença dos dados, que só a Previdência Social, porque não foi recolhido. Pera, ela está no anexo 3? Não, ela é obrigatoriedade no anexo 3, só que ela fez os dados tudo no anexo 4, não recolheu aos 20%, essa diferença, os 20% mais os 3%. Não recolheu, ela não sabia. Aí que a gente foi olhar e falei, ó, você precisa fazer assim. Mas não fez GFIP, nem nada? Fez tudo, fez GFIP, como se fosse o anexo 3. Ah, como se fosse o anexo 3. Isso, só o dados que ela fez no anexo 4. A denúncia espontânea e esclarecer tudo, né? Não, que eu falei para ela, você tem que retificar todos os dados e recolher a diferença. Como anexo 3, que na GFIP ela já está como anexo 3. Já está como anexo 3. Porque se ela jogar no anexo 4, vai ter que retificar a GFIP. Tranquilo. E ela não tem obrigatoriedade do anexo 4. Aí, o Aldo, você queria comentar aí? Deixa o Aldo comentar aí. Eu queria descomentar o assunto, porque é um assunto complexo e, a meu ver, é um assunto que o sindicato deveria gestionar lá perante o gestor dessa área do Simples na Receita, para que ele viesse aqui, né, a fim de nós termos aqui um debate exaustivo em cima dessa... Mas na realidade, acho que nós temos que manifestar junto à Caixa, que é a Caixa que não está deixando fazer a Cefip lá. Porque... Não, eu me refiro a essa questão aí do... Correto, isso. Então seria uma reunião conjunta, Caixa e Receita Federal, porque são assuntos que interagem, né? Porque, na realidade, é o seguinte, o que acontece é que a interpretação junto à Receita Federal, até que ela não está difícil, a interpretação e o entendimento. O difícil está aí na execução da GFIP. Agora, é que o Everson colocou lá, às vezes tem algum KNAI que está interpretando como anexo 3, como, por exemplo, eu não vejo colocação de piso como anexo 3. Mas lá ele está como anexo 3. Só que existe um KNAI, que a parte dele é 4330. 43? 30, eu acho que é traço 99. Esse ele está totalmente como obra. 99? Só que o que acontece? Na hora que você abre ele não fala o que você pode fazer. Só que você pode interpretar. Na hora que o fiscal chegar e falar, não, eu tenho esse KNAI aqui, então eu não posso fazer, porque tudo que está nele é sobre obra. Aí a janela entra como obra, a cerâmica entra como obra, a instalação de fio, antena, cabeamento básico, tudo está em obra. Aí ele pode tirar a nota sobre a retenção do anexo 4. Mas aí eu estou no simples. Como que eu vou fazer a minha GPS se a própria CEPIP não aceita ela? Porque na hora que eu envio... Porque você... Concomitante, já que o KNAI é concomitante, a GFIP tinha que ser concomitante também. Só que ela não é. A nossa CEPIP ela é muito antiga. Ela está nesse 8.4, se eu não me engano, tem muito tempo. Aí você vê, está chegando aí. O que está acontecendo? A GRF, que é a multa rescisória, já chegou a GRF do CP. A CEPIP não chegou. E está nos casos que nem chegar, sempre vai ter que usar ela. Todo mundo está falando isso. Igual você vai falar com o pessoal que mexe com certificação, mas em janeiro eles vão mudar a versão. Se fosse para mudar, ele já estava mudando agora, porque todo mundo está entrando. Então, o trabalho nós estamos entrando em 4 meses. Welles, eu acho que eles não estão mexendo na CEFI porque está vindo aí o SPED da Folha, né? Eu acho que ele é que vai resolver todos esses abacaxi aí. Bem, pessoal, acho que se nós fosse discutir, nós ia amanhecer aqui, né? O horário de verão é horário de verão, mas
Se brincar, nós vamos sair daqui às 10. Pedir desculpa aí por... Eu queria o seguinte, que a pauta que não foi atendida, que fosse colocada em primeiro plano na próxima, né? Eu acho que é a maneira justa, né? Reivindicação aceita. Tá correto? Corretíssimo. Viu? Arley, desculpa aí, você ficou aí hoje que não tinha lugar aqui, mas futuramente nós vamos ver o que, é que nós vamos ajeitar aí. Obrigado, doutora. Viu? Obrigado por todos. Semana boa essa, hein? Que vai ter feriado aí, hein?